Está nos acompanhando na programação da Tupã, já deve ter acompanhado ontem, a gente anunciou aqui a presença da nossa delegada. Quem estava nos acompanhando no bloco anterior eu anunciei. E quem está na live a partir de agora está vendo também a presença dela aqui junto conosco, a doutora Jaqueline Siqueira Pellegrini, delegada titular da DP de Tupã-Ciretã e Jari, está aqui junto conosco para a gente repercutir um pouco algumas ações em prol da segurança pública que a Polícia Civil de Tupã-Ciretã realizou. E são fatos que são muito chocantes. É claro que tem muitas atividades que são registradas lá na Polícia Civil e todas elas têm a sua devida importância, né, para cada pessoa que lá registrou, ou que a polícia detectou, mas nós tivemos dois fatos muito chocantes. No final do ano passado, um assassinato aqui em frente à Rádio Tupã, na Avenida Bortolo Foliato, uma pessoa dentro do carro, né, houve um homicídio a tiros ali, a pessoa foi executada, e depois também aqui, agora há poucos dias, junto à Praça Leandro Cruel, aonde também ocorreu um fato chocante, né? Um homem foi assassinado ali na Praça Leandro Cruel, né? E isso aconteceu lá no dia 28 de janeiro, em que ao meio-dia e pouco, em plena luz do dia, uma pessoa foi executada também com tiros. Esses dois fatos são os fatos mais chocantes que nós tivemos nos últimos dias. E ambos estão esclarecidos. Inclusive, já com os autores detidos, né? E para a gente repercutir isso, a gente convidou a doutora Jaqueline, ela gentilmente atendeu o convite e está aqui presente para a gente conversar sobre isso. Doutora Jaqueline, para começar, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Como é que está a senhora? Bom dia, Miguel. Eu agradeço o convite de vir aqui na rádio conversar um pouco com a comunidade e também mostrar um pouco para a comunidade sobre o trabalho da Polícia Civil nesse início de ano, né, final de ano, início de ano, em razão de que em pouco mais de um mês a gente teve 2 homicídios aqui no município, 2 homicídios praticados no centro da cidade, o que sim causa uma sensação de insegurança para todo mundo. E mesmo que agora a gente já tenha as autorias esclarecidas, nem sempre o tempo da polícia é o tempo que a gente espera que as respostas dos crimes venham, mas em razão dessas 2 investigações estou bem satisfeita porque em ambas conseguimos chegar à autoria e, como mencionaste, dois deles do primeiro homicídio já encontram-se um preso preventivamente e o menor apreendido. Perfeito. Bem, o que a senhora pode nos trazer daquele primeiro caso, lá no final do ano? O que a polícia identificou até agora que pode externar na nossa comunidade? Uhum. Foi bem importante aquele primeiro caso, nos 2 casos, na verdade, que a atuação da polícia, da investigação, ela sempre ocorre de forma imediata, né? A partir do momento que a gente tem o conhecimento de um homicídio, a equipe ela se desloca para o local e já começa a coletar os elementos de prova, principalmente questões de imagem, questões de testemunhas. É muito importante que a gente consiga ouvir essas testemunhas logo após os fatos, em que as informações ainda estão frescas na cabeça e que nenhum detalhe se disperse no meio da investigação. Em ambos os casos isso foi feito. Uhum. Na primeira ocorrência, não estava aqui em Tupã, né, no momento dos fatos, eu estava convocada na Operação Verão. Assim que retornei, fiquei ciente de tudo o que aconteceu. A investigação já estava bem madura nesse sentido. E então foram identificados pelo menos dois indivíduos que participaram da ação criminosa, infelizmente aqui na frente da rádio. Uhum. Um maior de idade e outro menor de idade. Também, a partir dos elementos de prova, a gente conseguiu entender que aquele homicídio era decorrente da disputa pelo monopólio, por isso mesmo o nome da nossa operação, da venda de drogas. Aqui no município de Tupã, sabemos que tem uma organização criminosa que tem o domínio dessa venda e, eventualmente, indivíduos que não aceitam vender para a facção acabam recebendo esse tipo de represária, tanto se querem vender de forma independente, enfim, ou se tem alguma ligação com outra facção criminosa. Então, até o presente momento, foi apurado que a vítima do dia 21 de dezembro foi motivada, então, por essa questão da disputa pelo domínio da venda de entorpecentes aqui no município. A senhora comentou pelo menos 2. A investigação ainda prossegue? Pode ter mais pessoas envolvidas? Isso, prossegue porque tem algumas ainda informações de como eles conseguiram sair aqui da frente, se
se foi de carro ou não, quantas pessoas estavam envolvidas, mas pelo menos 2 pessoas estavam envolvidas. Também a gente conseguiu ajuda da delegacia de Júlio de Castilhos, porque na mesma noite teve um atendimento lá no município, no hospital, por disparo de arma de fogo. Então, a linha investigativa é que no meio do deslinde das ações aqui, um dos comparsas pode ter atingido o outro. E essa informação que a gente trouxe de Júlio nos ajudou a compor a linha de investigação. E também a oitiva de diversas testemunhas que nos trouxeram alguns relatos e alguns desacordos que a vítima tinha aqui no município. Então, com todas essas informações, foi possível montar então a operação que foi deflagrada agora no dia 14, por envolver o tráfico de drogas também em alguns locais que era do nosso conhecimento que poderia haver armas de fogo ou entorpecentes, também foram representadas pelas buscas nesses locais. No total, contamos com 42 policiais e 12 viaturas, né, além do apoio de toda a 3ª Região Policial de Santa Maria, que é a região que Tupã faz parte. Também tivemos apoio da 5ª Região Policial de Cruz Alta, que também encaminhou agentes para ajuda no cumprimento das buscas. Foram 6, se não me engano, 6 mandados de busca aqui em Tupã, mais 3 mandados de busca dentro de casas prisionais, sendo que, pois sabemos que também essas ordens, muitas vezes, elas vêm de dentro dos presídios, e além da prisão preventiva do indivíduo maior de idade e da apreensão provisória do menor infrator. E em ambas as residências, durante o cumprimento das ordens judiciais, foram encontradas armas de fogo, tanto com o menor infrator quanto com o indivíduo maior de idade. E agora, a partir dessas armas, a gente consegue também progredir para algumas diligências, algumas perícias mais técnicas para entender se foram aquelas armas que efetuaram os disparos. Então, nesse sentido, a investigação continua dentro do prazo, né, de 10 dias que a gente tem para remeter o inquérito para o Poder Judiciário. Perfeito. E com o homicídio no sábado, dia 28, também já foi identificado, mas nesse caso ainda a pessoa, a autora, o autor, ainda não está detido. Que informações a senhora tem sobre aquele caso da vítima e de quem efetuou? Então, foi muito importante as imagens, né, das câmeras de segurança das residências, dos estabelecimentos comerciais, inclusive do município, para a gente desvendar a autoria delitiva desse segundo homicídio. Acredito que as imagens circularam, que aparece o rapaz numa moto, parando, conversando com a vítima, enfim. Então, até nos parece que eles dialogam antes dos disparos serem cometidos. Percebe-se que a vítima entrega algum objeto para ele também, possivelmente o celular. A gente não consegue identificar ali nas imagens, que são um pouco longe, mas também se descobriu que a provável motivação do crime também era a questão dessa rivalidade na venda de drogas. A vítima, ela não era aqui de Tupaciretã, fazia mais ou menos 3 meses que ela estava trabalhando apenas aqui, vinda de Santa Maria, mas a motivação desse delito ainda está sendo apurada, porque há 2 linhas de investigação, ou que realmente ele teria vindo aqui em Santa Maria para comercializar para a facção contrária dos líderes aqui de Tupã, ou então que ele talvez possa ter sido assassinado por engano, por terem entendido que ele seria a pessoa que estaria traficando para outra facção criminosa, mas de qualquer forma a morte dele encontra-se no contexto da disputa do ponto de tráfico aqui de Tupã. A partir dessas imagens, então, foi possível visualizar a motocicleta que ele anda, o capacete que ele anda, também as vestimentas que o indivíduo estava. Então, com as diligências investigativas, a gente chegou no nome do indivíduo, as características bateram com a nossa suspeita. Esse indivíduo ele já estava foragido do sistema. Ele faz mais de ano que ele está foragido em razão do rompimento da tornozeleira eletrônica. Então, mesmo com uma extensa lista de antecedentes, ele recebeu esse benefício da tornozeleira eletrônica e voltou, né, a cometer os crimes.
Aí representamos pela sua prisão preventiva também, que foi deferida pelo Poder Judiciário, mas infelizmente quando fomos realmente efetuar a prisão, ele já não se encontrava mais no local, então ele encontra-se foragido do sistema prisional, tanto pelo rompimento da tornozeleira, também como essa prisão preventiva que já foi decretada pela Vara Judicial aqui de Tupanciretã. Dá para se divulgar se ele é de Tupanciretã ou de fora? Ele não, a princípio não seria daqui, não teria vínculos fortes também com o município. Com o município, perfeito. Quer dizer, ele teria vindo a serviço de uma facção, provavelmente? Provavelmente, isso. Bem, essa busca continua e esperamos que a pessoa seja detida rapidamente. Me surpreendeu, inclusive, a rapidez com que vocês conseguiram até localizar a moto, porque foi localizada no interior, numa propriedade lá no interior. Isso é uma investigação, me parece um pouco difícil. Isso sim, foi o esforço da equipe da Delegacia de Polícia, né? Apesar de eu estar aqui conversando com vocês, o sucesso dos dois descobrimentos das autorias, ele passa pela seção de investigação, pelo cartório e pela Secretaria da Delegacia. Casos graves, assim, todo mundo trabalha em conjunto, e essa troca de informações e essa busca rápida pelos elementos de prova que fez nós chegar às autorias em pouco tempo, e destacadamente também nessa motocicleta que foi localizada no interior, além do capacete também que o indivíduo estava quando abordou a vítima no momento dos disparos, foi identificado também. E se sabe que essa moto possivelmente é uma moto que pertencente à facção e que era usada para praticar alguns delitos. Perfeito. Nesse caso, há uma suspeita de que possa ter mais pessoas envolvidas no fato de executar, ou somente mandantes? A execução, a princípio, até pelas imagens, a gente percebe que o indivíduo ele está sozinho, mas quem tem o poder de mando provavelmente são os indivíduos que lideram a facção criminosa aqui no município. Bom, nós estamos tendo, então, uma sequência de fatos gravíssimos, chocantes para a nossa comunidade, sempre envolvendo drogas. E vocês já fizeram, há tempos atrás, já fizeram várias operações aqui em Tupanciretã, prendendo pessoas que comercializam, apreendendo materiais, drogas, inclusive, em um volume até bastante grande, em algumas operações. Parece que isso não surtiu efeito. A questão da droga continua muito forte aqui em Tupã ainda. Como é que vocês avaliam? Infelizmente, a questão da droga ela é muito forte não só em Tupã, como em todas as cidades. As facções criminosas também estão inseridas dentro das pequenas comunidades também. E é uma questão que claro, a gente faz o nosso trabalho, a gente tem que investigar o tráfico de drogas, enfim, mas é uma questão de enquanto houver demanda, vai haver oferta, né? Então, o trabalho da polícia diariamente tentando combater o tráfico de drogas e principalmente, não só o tráfico, claro, que é um crime complexo, mas os crimes violentos que decorrem do tráfico de drogas, né? Assim como os homicídios praticados agora recentemente, o tráfico de drogas também ele acaba gerando muitas vezes crimes de latrocínio, alguns furtos praticados tanto por usuários na tentativa de adquirir valores para a compra das drogas, ou então os latrocínios também originados, que é o roubo seguido de morte originado da disputa do tráfico ou a fim de pagar alguma dívida de tráfico. Então, o tráfico de drogas não é tão somente a venda do entorpecente, é muito mais, são os crimes violentos que decorrem desse complexo da venda e da compra dos entorpecentes. A senhora trouxe um assunto muito relevante, quer dizer, onde há consumo, onde há procura, há demanda, quer dizer, alguém vai oferecer, né? E isso também é um aspecto importante que as pessoas às vezes não se dão conta. Um familiar, eu sou só um pequeno consumidor, usuário, não tenho nenhum problema, mas o uso dele que gera todo esse problema. Exato, que fomenta todo o ciclo de violência que o tráfico de drogas traz para o município e essa sensação de segurança. E, inclusive, o receptor também de alguns objetos roubados, um notebook, um celular, alguma coisa, o receptador desse roubo também está estimulando isso, né? Exato, a gente tem que entender que, claro,
a segurança é um dever do Estado, mas também é responsabilidade de todos, né? No momento que a gente adquire um produto que se sabe que o valor de mercado não é aquele e é muito abaixo daquele, a gente acaba também sendo conivente com o crime originário que foi realizado. Então, claro que além desse... É um crime, né? Crime de receptação, mas também socialmente não é admissível porque acaba fomentando o crime anterior, assim como é os casos do tráfico de drogas. Sem dúvida. Bem, nós estamos conversando com a nossa delegada, a doutora Jaqueline, que está aqui junto conosco ao nosso convite, trazendo aí várias informações com relação a essa questão envolvendo as ações que aconteceram aqui em Tupã-Siretã, né, e que tiveram como última atividade a Operação Monopólio, né, que aconteceu no dia 14, na terça-feira agora, dessa semana, né, envolvendo a Polícia Civil de Tupã-Siretã. Quem coordenou todo esse trabalho foi a doutora Jaqueline Pellegrini, mas ela teve presença aí de 44 policiais civis, 12 viaturas, né, envolvendo as delegacias de Júlio Castilhos, Ivorá, Silveira Martins, várias delegacias de Santa Maria, a primeira, a segunda, a quarta, né, a DPCA, a DAM, a DRACO, a DPICOI, a DHPP, também a DEBRAC, a DRACO e a DEAN de Cruz Alta, a Delegacia Polícia de Cruz Alta, a Polícia de Charqueadas, quer dizer, órgãos da SUSEP. Houve uma complexa ação que a doutora Jaqueline coordenou e que foi de pleno sucesso, né? Tudo que vocês buscavam naquele dia foi obtido, não houve nada que não conseguissem realizar naquele dia. Sim, né? sim, inclusive os dois autores, né, foram localizados, felizmente, inclusive na posse de armas de fogo, o que reforça a convicção que a gente tinha desde o início das investigações. E também nos outros locais que foram cumpridos mandados, foram apreendidas drogas, valores em dinheiro, enfim, outros elementos que também nos ajudam a compor esse contexto de violência que culminou nesse primeiro homicídio no final de dezembro. Perfeito. Bem, a doutora Jaqueline atendeu o nosso convite, ela está aqui presente. Eu sei que ela tem um compromisso, agora já são 9h26. Eu quero agradecer a sua gentileza de pessoalmente vir aqui, nos trazer esses detalhes e peço que ela nos compreenda, porque às vezes a gente fica procurando, né? Tem alguma informação, tem alguma informação, né? E a gente às vezes é um pouco até insistente nesse sentido, porque ficamos ansiosos para termos a informação, mas a gente sabe que vocês têm o momento correto de trazê-la e fizeram com muita eficiência nesse processo como um todo, a ponto de identificar, prender já 2 pessoas, identificar a outra pessoa envolvida, tudo isso no trabalho que a Polícia Civil faz com bastante dedicação, né? E você percebe assim com o apoio de todo o conjunto, né? Não é uma questão única de Tupã, a região, é o estado inteiro trabalhando em prol da nossa segurança. Muito obrigado, doutora Jaqueline, pela sua gentileza. Eu vou deixar o microfone à sua disposição, se a senhora gostaria de acrescentar algum outro detalhe sobre esses casos, sobre a DP de Tupã-Siretã e Jari, a senhora responde por Jari também. Se não, as suas despedidas, eu espero em outras vezes conversar com a senhora assuntos mais alegres, mais descontraídos, mas a sua função envolve, às vezes, esses assuntos tão pesados assim que a gente tem que trazer. Mas, por favor, o microfone fica à sua disposição. Não, agradecer o convite, é muito importante para nós da delegacia ter o nosso trabalho reconhecido, trabalhamos com muita seriedade dentro dos limites da lei para que haja sucesso nas nossas operações e que haja uma resposta para a comunidade. Também agradeço as pessoas que confiam no nosso trabalho e que a Delegacia de Polícia de Tupã encontra-se sempre à disposição para o registro de ocorrência, para escutar as demandas da população. Até trouxe aqui que hoje, dia 16 de fevereiro, a gente já tem mais de 215 ocorrências registradas nesse ano, mais de 88 procedimentos instaurados só esse ano, ou seja, é um volume significativo de trabalho. A delegacia, às vezes, tem que parar um pouquinho do trivial para focar em questões mais complexas e mais graves, como esses dois homicídios, mas a delegacia ela não para como um todo, a gente continua atendendo ao público, continua encaminhando os procedimentos para o Poder Judiciário. Então, é muito importante que a população veja o nosso trabalho, que quando é de pouquinho em pouquinho, às vezes não é percebido, e quando acontecem operações desse tamanho, a gente tem o reconhecimento. Então, agradeço o espaço, fico à disposição aqui na rádio para conversar com a comunidade. É muito importante que a comunidade sinta-se próxima da polícia, porque isso também
ajuda nessa sensação de segurança, e a polícia também precisa da comunidade, que traz informações, que traz demandas para dentro da delegacia, que às vezes a gente, não estando sempre na rua, não fica tendo esse conhecimento. Então, agradeço a todos, um bom dia e um bom feriado de carnaval. É verdade. Aliás, o carnaval, rapidamente, doutora, alguma operação especial no carnaval, alguma estratégia diferente? Qual a sua recomendação para as pessoas com relação à segurança durante o carnaval? Não, a princípio a delegacia vai estar funcionando em regime de sobreaviso, como é nos casos de feriados, mas as demandas elas continuam sendo recebidas, a Brigada Militar também vai estar atuando, e em casos mais graves, assim como acontece nos finais de semana, a Polícia Civil é acionada e a gente dá o seguimento nas ocorrências normalmente. Perfeito. Fiquei muito feliz com esses números que a senhora trouxe. Eu tinha uma preocupação já de tempos que a gente bate nessa tecla das pessoas registrarem as ocorrências, registrarem os fatos, né? E nós tínhamos um número muito baixo de registro em Tupã-Sireta. A senhora nos trouxe um número impressionante, 200 e quantas? 215 ocorrências até ontem, né, que eu tirei em um mês e meio. Exato. Né? Sem dúvida, eu imagino retrata exatamente a nossa realidade. Parece que eu não tinha noção desse número, parece que antes não tinha tanto assim. Os números eles podem nos mostrar ou que os fatos eles estão aumentando, ou também que as pessoas estão tendo mais segurança em procurar a polícia, porque sabe que de alguma forma vai haver uma resposta para aquela demanda que é trazida até a delegacia. Eu acredito mais nessa sua última colocação, que existiam as ocorrências e que agora as pessoas estão efetivando mais os registros lá, o que eu acho excelente, né? Não adianta nós tapar o sol com a peneira, nós temos que tratar a nossa realidade. Exato. E tendo as ações com a Polícia Civil e com a Brigada Militar sendo realizadas, com certeza a comunidade fica mais segura. Bom, eu quero novamente agradecer e esperar em outras oportunidades ter a presença aqui da doutora Jaqueline Siqueira Pellegrini, nossa delegada da DP de Tupã-Sireta e Jari, que conversou com você, a audiência da Tupã, nesta manhã de quinta-feira. São 9h31, eu vou ao intervalo comercial, eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu